Bom dia, gente. Eu entrei meio achando que não ia conseguir entrar, porque tá tudo fora do ar, né? Os sistemas do Wi-Fi, mas acabou que estamos aqui. Matheus levantou a mão ou tô só testando o botão? Se quiser abrir o microfone para falar, pode abrir, Matheus. Se você se sentir à vontade. Ah, tá sem internet. Tá bem, tudo bem. Jonas, estou com cara de sono porque eu tenho dormido muito mal nos últimos dias. Então, não é cara de preguiça, não, é cara de exaustão mesmo, de cansaço. Deixa eu aproveitar as brincadeiras que estavam rolando no chat antes, a respeito das perguntas, né? A pergunta, a pergunta sobre se os tigres conhecem golfinhos, sabem da existência dos golfinhos, não é uma pergunta filosófica, né? É uma pergunta factual, digamos assim. Pergunta a respeito se fatos aconteceram ou não. Então não é uma questão filosófica, teria que perguntar para um tigre se ele conhece, ou ter visto um tigre vendo um golfinho, né? Mas aí outra questão se coloca, que é saber se o tanto de consciência, né, que um animal tem a respeito da existência do outro. No sentido de saber a diferença, por exemplo, nós chegamos ao ponto de classificar os animais, né? Classificar assim, animais aquáticos, animais marinhos, aquáticos, terrestres, mamíferos, né? Então talvez a pergunta filosófica, no caso, seria se o, o grau de conhecimento, né, que os tigres podem ter a respeito dos golfinhos. Essa seria uma questão filosófica. Fora isso, é uma questão factual, né? Um tigre sabe se está vivo? Não sei. Você sabe se você está vivo, Jonatas? Você sabe? E a pergunta sobre as cores, né? Se cinza é um branco escuro ou um preto claro, aí já seria uma questão filosófica, talvez, né? Porque é uma pergunta sobre o que é alguma coisa, né? O que é uma cor? O que faz uma cor? O que faz uma cor ser uma cor, né? O nome dado às coisas, né? Tem uma discussão na filosofia medieval, que começa na filosofia medieval, né? Que é por que a gente chama as coisas por tal nome. Por exemplo, por que eu chamo o telefone de telefone e não chamo de bicicleta? Enfim, então talvez a pergunta sobre as cores seja uma questão filosófica, né? Dá pra fazer uma brincadeira legal com isso. Ah, Juntas perguntas sobre qual a minha opinião sobre o destino, né? Ideia de destino, sobre a ideia de futuro escrito. Eu não
Não acredito, não, nessa perspectiva de destino, de que a história já está escrita, né? Já está pronto. Não acredito, não. Não tenho certeza, né? Porque, enfim, não é possível saber. A gente só sabe que está aqui agora e ainda assim, né, acredita que esteja aqui agora. Nem acerca do passado a gente tem certeza, porque a gente não. O passado é uma interpretação que a gente faz das coisas, né? As coisas acontecem, mas o entendimento a respeito de como elas acontecem e do porquê elas acontecem é uma interpretação de cada um. E então, nem a respeito do passado, assim, a gente tem certeza. Quanto mais se o futuro é escrito ou não, né? Mas eu acredito que o futuro, ele é consequência não só das minhas ações, mas ações de todas as coisas que estão ao meu redor, né? Acredito na interdependência das coisas. Esse é um conceito budista, né? Eu, eu acredito mais nesse sentido, sim. Né? Mas o assunto é filosofia, né? Eu acho legal essas perguntas que vocês fazem, às vezes num tom de curiosidade, de brincadeira, né? Às vezes num tom de curiosidade pessoal para saber qual é a opinião de um professor a respeito disso. São bem-vindas essas perguntas sempre, tá? Se vocês quiserem fazer, pode fazer. É claro que a gente não pode passar a aula inteira falando sobre isso, eu gostaria muito, né? Mas mas sempre que vocês quiserem fazer assim umas perguntas para a gente poder fazer um exercício filosófico, né, a respeito delas, acho que legal, tá bom. Bom para vocês, bom para mim, né? Bom, mas o nosso assunto, segundo os documentos oficiais, é mito, né? Mitologia. Eu vou continuar falando um pouquinho sobre o que é mitologia. Infelizmente não vai dar aqui para eu ficar falando, né, a respeito dos mitos, né? Contar histórias, né? Porque a gente tem pouco tempo de aula. Mas, assim, eu vou, na medida em que eu vou explicando o que é um mito, eu vou tentar, assim, contar por cima, rapidinho, uma história ou outra, né? Tá? Bom, então, na semana passada a gente viu que um mito é um tipo de conhecimento, né? Na filosofia a gente não olha para as histórias mitológicas na perspectiva de verdade ou falsidade, se essas histórias aconteceram ou não, mas a gente procura entender o que que o mito significa, o que ele quer ensinar, o que ele quer explicar. Esse é um exercício também feito na psicanálise, na psicologia. Por exemplo, o Freud, né? Ele recorreu a vários mitos para tentar demonstrar como funciona a nossa psique e tem muitos termos da psicanálise que remete ao mito. Né? A ideia é que o mito ele revela um modelo de consciência humana. Né? As histórias mitológicas elas representam um padrão, um arquétipo, né, da nossa estrutura mental, digamos assim, não física, né, mas de construção da nossa psique. Então, por exemplo, dois termos muito famosos na psicanálise
que remetem à mitologia, né? Que seria o complexo de Édipo. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez no complexo de Édipo. E no narcisismo, né? Que seria um... Não é uma doença, né? Mas é uma... Esqueci a palavra agora. Mas seria digamos assim, não uma maneira ideal de se relacionar consigo mesmo, né? Já ouviram falar de complexo de Édipo e narcisismo? Já ouviram falar alguma vez a respeito disso? Não dos mitos, mas do que é narcisismo e do que é o complexo de Édipo. Bom, então é assim. Eu tô falando isso para vocês verem como mitologia não é um assunto, não é só historinha, né? Tem muito a ensinar pra gente. Então, eu vou começar pelo narcisismo, que é mais fácil de entender. Na psicanálise, narcisismo é quando uma pessoa ela tem uma visão incorreta a respeito de si mesma. E incorreta no sentido distorcida, né? É uma visão distorcida a respeito de si mesma. É quando ela se ama demais, digamos assim, para ficar entendido, né? Ela se ama demais e em nome desse amor a si próprio, ela passa por cima de todas as outras pessoas, os outros objetos, né? Veja, não é que a gente não deva amar a si mesmo, a gente até uma saúde psíquica boa, né? Tem a ver com o amor a si mesmo, né? A gente precisa se amar para poder conseguir amar aos outros. O exercício de amar aos outros também é um exercício de amor consigo mesmo. Se você não se ama, dificilmente você vai conseguir ter uma boa relação com as outras pessoas. Mas veja, mas o narcisismo é um amor que extrapola as coisas, né? As coisas. Eu vou contar a história de Narciso, não sei se vocês já conhecem, mas a história é mais ou menos assim. Narciso era um deus grego que era muito bonito, assim, lindo demais. Todas e todos se apaixonavam por ele. Porém, ele não dava moral para ninguém. Ele era desejado por todos e todas. Quando eu falo aqui todos e todas, é porque na Grécia as relações homoafetivas eram toleradas. Inclusive até os gregos, né, havia uma ideia de que o amor verdadeiro era o amor entre dois homens, né, o amor perfeito. Porque somente os homens eram perfeitos, as mulheres não eram seres humanos completos, né? Então o verdadeiro amor era só o amor entre dois homens. Isso para vocês perceberem como era tranquila a relação deles, né, com a homossexualidade. Então o Narciso era desejado por todos e todas e não dava mole para ninguém. Mas um dia uma deusa ficou muito chateada porque não dava moral para ele não dava moral para ela e lançou, digamos assim, uma maldição, né, sobre ele, que seria ele se apaixonaria pela primeira pessoa que ele visse e cairia perdidamente de amor. E o Narciso estava passeando, né? E foi parar para beber água numa lagoa. E tchan! Quando ele se dobra sobre a água para beber, né? Fazer o movimento de beber, ele vê a imagem de si mesmo no reflexo da água e se apaixona por si mesmo. Aí tem dois finais da história. Um final diz que ele tentando se alcançar, né? Cai no lago e morre afogado.
E outra versão diz que ele se senta na beira do lago, esperando com que o ser amado saísse da lagoa. Ele senta, espera, espera, espera e acaba morrendo de inanição. Morre de fome, morre de sede. E onde ele morre nasce uma flor que recebeu o nome de Narciso, flor do Narciso. Então isso seria o narcisismo, né? A pessoa ama-se tanto que que morre, né? E a morte que no sentido tanto objetivo como figurado, né? Morte pode ser tanto a morte física mesmo, a pessoa se ama tanto, se acha tão assim, tem um amor por si próprio tão cego a respeito do mundo que se coloca em situações de perigo. Ou a morte simbólica no sentido de morte social, porque a pessoa ela ama tanto a si mesma que acaba matando os outros ao seu redor, né? Ela não consegue se relacionar com outras pessoas. Então, essa é uma imagem usada na psicanálise para falar de um estado mental, né, de uma condição psíquica, não mental, né, de uma condição psíquica de sofrimento humano, né, que não é saudável. Então, o narcisismo é um perigo que todos nós corremos, né? Um outro conceito usado por Freud na psicanálise, que também remete ao mito, é o complexo de Édipo. Então, na psicanálise, o complexo de Édipo diz respeito ao processo que o ser humano passa, que se chama de processo de individuação, que é quando a gente começa a formação do nosso eu, a nossa percepção do nosso eu. Quando a gente se vê um ser humano único, um conjunto único, separado e diferente das outras coisas que existem. Isso acontece, segundo a psicanálise, lá por volta entre os 5 e 7 anos. Tá? Porque assim, quando a gente nasce, quando a gente é bebê, nós nos vemos um com a mãe. Né? Afinal de contas, nós passamos de 6 a 9 meses dentro do útero, e aí quando a gente nasce, a gente passa o tempo todo com a mãe, né? No colo da mãe, no peito, mamando, no aconchego, né? Então, nos primeiros anos de vida, o ser humano ele não se vê separado da sua genitora. É uma coisa só. Então, lá pelos 4 anos, 5 anos, né, começa-se então a noção de que a minha mãe é um ser separado de mim, eu sou um ser separado dela, nessa jogada tem o meu pai, nessa jogada tem o mundo todo, então é a construção da identidade, de quem eu sou, né, e eu sou uma coisa, né, um ser separado de todas as outras coisas. E aí o Freud ele usa um mito para tentar explicar isso. Não sei se eu já contei semana passada do mito de Édipo. Eu contei a história do Édipo semana passada? Não sei se eu falei para vocês ou se eu falei para a turma de informática. Não falei, né? Então a história do Édipo é mais ou menos assim. Contando bem por cima, tá? A história é mais complicada. Então assim, tinha um rei na Grécia que recebeu do oráculo. O oráculo era um sacerdote que trazia mensagem dos deuses e falava a respeito do destino das pessoas. Então, o oráculo diz para esse rei que o filho ele ia ser morto pelas mãos do filho.
esse amor pelos irmãos do próprio filho. E aí, tentando se livrar desse destino bizarro, né, ele expulsa o filho. Ele manda dar o fim no filho dele. Bom, aí acontece várias tretas e o filho acaba sobrevivendo. O filho era criança ainda, né? Era criancinha. O filho acaba sobrevivendo. E aí, enfim, né? Ele vai morar num lugar distante e acaba esquecendo dos pais, né? Não lembrando de quem eram os pais. E aí essa criança cresce, o Édipo, e se torna um dos grandes heróis da Grécia Antiga, que mata monstros, né? Monstros tipo o Minotauro, né? Sabe, na Grécia tem vários monstros, né? O Minotauro, tem a Esfinge, tem o, o Krakon, acho Kraken, não sei. Kraken, a Medusa, né? Cheio de histórias. Não, ele não mata a Medusa, né? A Medusa que mata é o Perseu. O Perseu é que mata a Medusa. O Édipo, ele ele derrota, agora eu não sei se é Esfinge ou se é o Minotauro que tem no labirinto. Né? O Édipo é aquele cara que chega nas portas do labirinto, ele precisa atravessar o labirinto e aí ele tem que adivinhar a charada para derrotar, né? o monstro que estava lá. E a charada é qual é o animal que durante de manhã tem 4 pernas, à tarde tem 2 e à noite tem 3 pernas. E aí o Édipo acerta, né? A charadinha, que é o ser humano. De manhã, que corresponde à infância, a gente engatinha. Então tem 4 pernas. À tarde, que corresponde à vida adulta, nós andamos sobre 2 pernas, né? Então, e a noite, que corresponde à velhice, ao fim da vida, ao fim do dia, fim da vida. A gente tem 3 pernas, porque anda com a bengalinha, né? Tá se equilibrando na bengala. E aí o Édipo acerta essa charada e derrota o monstro que estava lá. Não sei se era Minotauro, como eu falei, não sei se era Minotauro ou se era a Esfinge, e aí vence. Bom, sei que lá pelas tantas o Édipo tá andando pela Grécia, e aí ele se apaixona por uma mulher. A mulher era casada, o marido obviamente não gosta, né, do Édipo dando em cima dela, e chama o Édipo pra porrada, né? Ela venha, né, te mostrar o que acontece com quem mexe com a minha mulher. E o cara se dá mal, né? O Édipo vence a luta, o cara morre, o Édipo vence, e aí além de o Édipo permanecer vivo, ele acaba ficando com a mulher, né? E a surpresa do Édipo é que ele se torna rei de Tebas, né? Porque o cara que ele matou era o rei de Tebas. E Tebas era uma cidade muito próspera, né? Muito rica, isso pela história, né? Pelo mito. Era uma cidade muito rico, né? Muito rica, próspera. Só que a partir do reinado do Édipo, a cidade entra em decadência. Acontecem muitas coisas ruins, né? Nada dá certo. E aí o Édipo vai até o oráculo perguntar, né, o que ele estava fazendo de errado, se não era o destino dele ser rei de Tebas, coisa e tal. Aí o oráculo fala que o destino dele, sim, era ser rei de Tebas, né? Assim como o destino dele era matar o pai. Aí o Édipo fala assim, mas uai, como assim? O oráculo fala assim, então, sabe o rei que você matou, o cara que você matou? Então, ele era o teu pai. E a mulher com a qual você casou é a tua mãe.
Quando o Édipo sabe disso, ele fura os dois olhos, né? Fura os dois olhos. E a mãe, quando sabe que casou com o filho, ela se mata. Comete suicídio. Tá? Moral da história: não case com sua mãe. Né? Essa é a moral da história. Mas o que o Freud tira, né, dessa história? É que, assim, no processo de individuação, no complexo de Édipo, é o momento em que a criança ela se apaixona, né, pela mãe, né? A criança ela se apaixona pela mãe e vê o pai como um concorrente desse amor, né? Afinal de contas, a criança quer a mãe só para si, porque a mãe não só pensa, né? Pensa na simbologia da mãe, né? Que você esteve dentro da mãe no útero, a mãe foi tua primeira fonte de alimento, né? Pela amamentação. A gente passa a maior parte do tempo sob os cuidados da mãe, né? Pela cultura que a gente tem, né? De a mãe ser a cuidadora, mas também pela falta de alimento, né? Coisa e tal. E aí, quando você cresce um pouquinho e percebe que tem uma outra pessoa ali na relação de você com a mãe, né? Tem esse cara que é o pai, mas poxa, você vê ali que o pai e a mãe têm uma relação, né? Fala assim, poxa, mas como assim? Né? Eu não sou a única coisa que existe na vida da minha mãe, tem esse ser aí. E aí tem uma relação de conflito, né, com o pai. É uma competição, não um conflito, uma competição com o pai, porque a criança quer que seja o único objeto de amor da mãe, mas tem uma outra pessoa ali, tem outro cara que também compartilha do amor da mãe, né? Então é esse o complexo de Édipo que o Freud fala, né? E um complexo de Édipo mal resolvido gera vários problemas futuros, né? Várias questões psicológicas futuras. Por isso que quando você vai fazer, não sei se alguém aqui já fez psicanálise, né? Já consultou um psicólogo, ou você já consultou com um analista, né? Por diversos motivos, né? Sabe que lá pelas tantas, o psicólogo, o analista pergunta como é a tua relação com a tua mãe. Como é a tua relação com a tua mãe, como é a tua relação com o teu pai, e o que você lembra dessa relação quando criança. Como era a tua relação, né, de criança com os teus pais. Porque passa por isso, várias questões psicológicas nossas passam pelo complexo de Édipo, mal resolvido. E que é uma coisa normal que todos nós passamos, né, o complexo de Édipo. Bem interessante, a teoria é bem interessante. Que tem como base o mito, né? Então, assim, o mito ele é isso, é essa tentativa de explicar os nossos comportamentos, a nossa história. Tá? Então, basicamente, a mitologia tem 3 funções, o mito. Né? Não são histórias à toa. O mito tem 3 funções básicas. Né? A primeira função é a função explicativa. O mito ele quer explicar o porquê que as coisas existem ou porquê que as coisas são do jeito que são. E aí o mito ele explica de um modo bastante específico as coisas. O mito sempre explica o presente, ele explica o hoje, falando da origem das coisas. Então, para dizer o porquê as coisas são como são hoje, o mito sempre fala da origem. Só que essa origem não é uma origem temporal, porque ninguém sabe quando foi. Né? Então, foi há tanto tempo atrás, que ninguém sabe quando foi.
Só se sabe que foi na origem do mundo, na origem das coisas. Então, vai desde uma coisa simples, como a origem da flor de Narciso, né? A flor, o Narciso, que vem dessa origem, né, do Narciso, desde a origem do comportamento da nossa psique, né? Ou do comportamento moral, como por exemplo o mito do Édipo, ele fala que não se deve praticar incesto, né? Incesto é errado. Então é desde um código moral, desde um funcionamento da nossa psique, né? Então, por exemplo, um mito que é bastante ainda utilizado hoje, tá? O mito não caiu no esquecimento. Tá? Os mitos gregos, os mitos nórdicos, esses a gente não segue mais, não tem mais como referência. Mas nós ainda utilizamos o mito como referência, né? O mito mais utilizado pela gente são os mitos da Bíblia, lá de Gênesis, né? Aquelas histórias de Gênesis, a gente chama de mito, de histórias mitológicas. Vejam bem, não estou dizendo que não aconteceu, não é mito porque é mentira, não é isso. É mito porque o Gênesis, ele tenta explicar o porquê que as coisas existem hoje, falando da origem das coisas, do começo, né? Tanto que a palavra Gênesis significa origem. Então, por exemplo, na história de Gênesis, se explica a origem do trabalho, a origem dos dias, a origem do descanso, a origem do mundo, a origem da humanidade, né? O Jonas fala aqui, o professor mexendo com fogo, né? Não, essa não é uma concepção minha, né? Se vocês pegarem a Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, né? Porque a Bíblia católica é diferente da Bíblia dos protestantes. É tipo uma Bíblia de estudo, que se chama de Bíblia de estudo, né? Se você pegar lá a Bíblia de Jerusalém e ler o rodapé dela, de Gênesis, lá vai explicar que Gênesis é uma história mitológica que procura. Então não é uma coisa que eu, professor de filosofia, que certamente deve ser ateu, né? Porque todo filósofo é ateu, blá 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 blá, essas bobagens todas que falam. Não sou eu que estou dizendo não, né? Na teologia também se fala isso. É só você pegar lá. A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. Eu acho que é da editora Paulus, se eu não me engano, ou da Paulinas. Se você ler lá o comentário, porque a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia de estudo, se você pegar a Bíblia de Jerusalém, está lá no rodapé, escrito, que é uma história mitológica e explica o que é o mito. Mito não é mentira, mito é um modo de conhecimento que procura explicar as coisas a partir da origem delas. Se aconteceu ou não, aí depende de você acreditar ou não, né? É simples assim. Então vamos lá, né? Por exemplo, tá? O mito fala lá que no começo não tinha nada, Deus criou o céu e a terra. Aí no primeiro dia Deus fez tal coisa, no segundo fez tal coisa, no terceiro fez tal coisa, no quarto fez tal coisa, no quinto tal coisa. No sexto dia Deus criou o homem e no sétimo dia Deus descansou. É por isso que, né, se você perguntar para as pessoas por que é que a semana tem 7 dias, as pessoas vão dizer, uai, a semana tem 7 dias porque quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo em 7 dias. Onde é que está isso? Na ciência? Na física? Na química? Não, tá na história do Gênesis. Se você perguntar para as pessoas o porquê é que se trabalha 6 dias e se descansa um, as pessoas vão dizer, uai, porque quando Deus criou o mundo, ele descansou no sétimo dia. Né? Experimenta fazer esse exercício com as pessoas as pessoas simples da vida. Né? A mãe, o pai, a avó, o tio, o vizinho, a vizinha. Experimenta fazer esse exercício. É isso que eles vão responder. A semana tem 7 dias porque Deus criou o mundo em 7 dias. A gente descansa um dia, trabalha 6 porque Deus também fez isso. Né? Se você perguntar para as pessoas o porquê que o mal existe, as pessoas vão dizer, ora, o mal existe porque quando Deus criou o mundo, Adão e Eva
desobedeceram a Deus e comeram a fruta que não devia ter comido. E aí, por conta disso, eles foram expulsos do paraíso e a partir de então, né, começou a ter doença, começou a ter tristeza, etc. e tal. É isso que as pessoas vão responder. O mal existe porque Adão e Eva pecaram. Onde é que está essa explicação? Está numa história. É uma história. É a história de Adão e Eva. Aconteceu ou não aconteceu? As pessoas acham que aconteceu porque está na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então Deus não mente. Logo aconteceu. Mas isso é uma questão de fé. Quem não é cristão não aceita essa história como sendo verídica, como sendo factual. E quem não é cristão, às vezes nem conhece essa história. Se você falar de Adão e Eva, sei lá, para um hinduísta, ele... Tipo, quem? Adão e Eva? Quem? Eu conheço Shiva, eu conheço Ganesha. Adão e Eva eu não conheço, não. Então, depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus falou assim, agora vocês terão que comer a partir do próprio suor, né? Então é o trabalho. Então a gente trabalha porque é o castigo dado pelo pecado. Então trabalhar não é bom, né? Não, não é uma alegria trabalhar. Trabalhar é castigo. E o castigo para a mulher foi sofrer dores de parto. Né? Diz lá que o castigo para a mulher vai ser sentir muita dor quando pare um filho, parto normal. Né? Então essa explicação, porque o parto normal é tão doloroso, tão difícil, porque é um castigo de Deus porque Adão e Eva pecaram. Então a origem do mal, né? E aí tem lá também, depois, dentro da história de Gênesis, tem a história da Torre de Babel, que explica o porquê que existem várias línguas no mundo, né? Tem lá a história de que um dia os homens se reuniram, quiseram construir uma torre até o céu. E aí começaram a construir, etc e tal. Deus viu aquilo, não gostou, porque ele não convidou ninguém para ir para o céu, né? Assim, falou assim, uai, ninguém... Não chamei ninguém, o que vocês querem fazer aqui? Né? E aí, para impedir que os homens cheguem até o céu, Deus provoca uma confusão, faz com que cada um fale uma língua diferente. Uns começaram a falar francês, outros espanhol, alemão, né, sei lá, chinês. E aí ninguém se entendeu, eles resolveram abandonar o projeto e seguir cada um para um canto. Pronto, a origem das línguas. Né? A origem das línguas. Se você perguntar para uma pessoa que vai na igreja e lê a Bíblia, né? Se você perguntar assim, por que existem, cada um fala uma língua diferente? Provavelmente a pessoa vai contar a história de Babel para você. Tá? Então é isso, é uma história mitológica. Por que é mitológica? Porque procura explicar as coisas hoje contando da origem. Então, tudo é assim hoje porque na origem aconteceu tal coisa. Tá? Então, a explicação do porquê é que as coisas existem. Então, essa é uma função do mito. Né? Outra função do mito, ela é educativa. Então, a partir das histórias, dos mitos, educa-se moralmente, conta-se a história de um povo. Então, por exemplo, Gênesis conta a origem do povo judeu, né? Porque depois de Adão e Eva, tem lá os caras, aí vai ter Noé, não sei o que, depois de Noé vai ter lá as 12, cada filho vai ter uma tribo, daí das tribos vai ter vários povos, e lá vai ter os judeus serão um povo escolhido de Deus. Né? Então você tem aí a história do Antigo Testamento, é a história do povo judeu. Tá? Tanto que Jesus seria o rei dos judeus, né? Então é educativo. Então, lá pela história também, tem os 10 mandamentos.
né? Então, os 10 mandamentos vem lá de Gênesis, né? Começa lá, vai ter o Moisés, que vai subir o monte, vai receber as 10 placas com os mandamentos, né? Então, explica também o porquê das instituições. Então, casamento. Por que é que o homem casa? Se você perguntar para os seus pais por que é que o homem casa, né? A gente casa, os humanos casam, certamente vão responder para vocês que os homens casam porque lá na origem Deus falou que não era bom que o homem esteja só, então criou a mulher a partir da costela de Adão. Então por isso que a gente casa. Por que que, se você perguntar se pode casamento homoafetivo, homossexual, muito provavelmente as pessoas vão dizer que não pode, porque lá no começo Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou dois homens, Deus não criou duas mulheres. Deus criou um homem e uma mulher. Certamente vocês já ouviram uma resposta nesse sentido, né? Uma justificativa de não poder haver casamento homoafetivo, porque no começo Deus criou o homem e a mulher, né? Então vocês vejam, a gente ainda, independente se é da religião cristã ou não, o que eu quero mostrar para vocês é que o mito ainda serve como explicação para as coisas. Tá? A gente acha cômico algumas histórias gregas, acha bizarro essas histórias, porém, a nossa sociedade ainda é fortemente ainda fortemente segue histórias do estilo mitológico para poder explicar algumas coisas, para poder ensinar algumas coisas, para dizer o porquê que algumas coisas são certas e algumas coisas são erradas. Né? Gênesis está aí. Né? As pessoas acreditam em Gênesis, por quê? Porque está na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, logo o que está lá é verdade. E para fechar a aula, né, já passou 3 minutos, é a mesma dinâmica de como os gregos tentavam dar autoridade para o mito. Né? Na Grécia Antiga, quem contava os mitos eram pessoas que, que se tinham como pessoas que falavam em nome de Deus, né? Que eram os poetas rapsodos. Então, antes desses poetas eles contarem as histórias, tinha um ritual, que era mais ou menos assim, né? Primeiro o poeta tomava um banho, que significava o esvaziamento dele, o esvaziamento da mente dele. E aí depois ele tomava um outro banho, que significava que o espírito de algum deus, né? Um espírito divino, dos deuses deles lá, claro, tomava posse do poeta. Então, quando o poeta conta as histórias mitológicas na Grécia Antiga, não é o homem poeta que conta, mas é o espírito divino a partir que tomou posse do poeta. Então, são os deuses que contam. Tá? Então, é a mesma lógica de autoridade, né? Assim como a Bíblia é a verdade, porque quem escreveu a Bíblia não foi o homem, mas foram pessoas inspiradas por Deus. Então, na Grécia também, quem conta o mito não é o contador, mas é o espírito que fala através do contador. Né? Então tem esse aspecto religioso sempre na mitologia, né? Tem esse aspecto da religião, da crença. A verdade do mito é verdade porque depende da crença. As pessoas acreditam que aconteceu. Logo, isso dá autoridade. Por que a gente não usa mais os mitos gregos para contar, para explicar as coisas? Porque ninguém mais acredita, nem os gregos. Hoje em dia os gregos são católicos. Né? Os próprios gregos não acreditam nessas mitologias antigas deles. Eles tomam verdade como as histórias cristãs, judeu-cristãs. Né? Então é isso, gente. Né? Então o mito não é uma historinha apenas, mas é um modo de conhecimento. É uma maneira que se tem de
explicar o mundo é uma maneira que se tem de ensinar as coisas, né? Ensinar a história, educar um povo, e é uma maneira de também de dar os fundamentos de uma crença religiosa. Né? Todas as religiões elas têm mitos fundadores, todas. Tá? Então sempre se conta uma história mitológica, isto é, uma história que fala da origem das coisas para tentar mostrar o porquê que as coisas são do jeito que são hoje. Deu para entender? Mais ou menos assim, como é que o mito funciona, o que é um mito, né? Não é uma história à toa, então tem toda essa complexidade, né? A história mitológica. Assim, quando a plataforma funcionar, né? Todas as coisas voltarem ao normal, no IF, eu vou colocar, né, esses pontos todos lá para vocês e tentar dar alguns exemplos, né, para ficar clarinho, tá? Mas isso é importante. Quando eu falo mito, não é mentira, mas é isso tudo que eu falei, né? Esse conhecimento complexo. Tá bom? Então é isso. Qualquer coisa vocês entrem em contato comigo e a gente vai indo. Sim, Gabriel, eu vou deixar a atividade. A atividade vai ser fórum, os fóruns em cada aula, tá? Mas, enfim, como tá tudo fora do ar, né? Então tem que esperar tudo voltar. Ok? Então fiquem bem, se cuidem e até o próximo encontro.